É pecado o cristão buscar riqueza e prosperidade? Essa é uma dúvida muito comum no meio cristão. As pessoas pensam que buscar riquezas é algo ruim e os ricos não vão para o céu. O que a Bíblia diz sobre riqueza e prosperidade? Para responder essa dúvida, nesse vídeo vamos analisar a história de José. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Juliano Viana, sou especialista em finanças pessoais. Se você é cristão e quer aprender a ser um bom administrador, cuidando do seu dinheiro, não depender do INSS e não ter uma vida endividada, se inscreva no canal. Aqui eu falo sobre planejamento financeiro e investimentos inspirados na Bíblia Sagrada. José foi promovido a governador do Egito. Era o segundo cargo mais alto. O primeiro era Faraó, que é como o rei. Como era chamado os reis no Egito, era de Faraó. Então, tinha o Faraó e o segundo cargo mais importante em todo o reino era governador. Mas antes de chegar nessa posição, ele teve que suportar o processo. As lutas e adversidades moldaram a fé e o caráter de José. Como lemos na Bíblia, ele era caçula de 12 irmãos e o seu pai, Jacó, o amava mais que todos os outros filhos, pelo fato dele ser filho de Raquel, que era sua esposa amada. Isso era motivo de inveja e de ódio por parte dos outros irmãos. Já viu isso acontecer? Um filho ser preferido que o outro, isso gerar raiva, ódio, inveja. Infelizmente, isso é mais comum do que parece, mesmo nos dias de hoje. Para piorar, ele tinha sonhos proféticos, ao qual demonstrava que ele iria governar sobre eles. As coisas foram tão difíceis que os irmãos pensaram até em tirar a vida de José, mas então resolveram vender ele como escravo para o Egito. E aí começam as lutas e adversidades na vida de José. Os seus irmãos o chamavam de sonhador, porque ele tinha sonhos. Aqui eu aprendo algo que eu posso aplicar na minha vida. Não devemos contar os seus sonhos, mesmo para as pessoas mais próximas, porque infelizmente, mesmo dentro da nossa casa, nem todo mundo torce pelo seu sucesso. Infelizmente, as pessoas têm inveja. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, mas na prática não é o que acontece. Por isso, não conte os seus sonhos até que você venha realizar eles, até que eles venham se concretizar. Pelo contrário, muitas pessoas elas ficam felizes até quando você tem um revés, não é verdade? Os seus irmãos, motivados pelo ciúme e pelo ódio, intentaram matar a sua vida, mas resolveram vender como escravo no Egito. A Bíblia diz que José foi comprado por Potifar, que era um oficial do rei. O interessante é que ele se destacou pela sua sabedoria e integridade. Então ele serviu com excelência. Isso é algo também que eu posso aprender. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz em Gênesis 39, 2 ao 5. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José como mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha, desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo que tinha. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Olha que interessante. Nós vemos aqui que José ele serviu com excelência e por amor a José, Deus o abençoou em tudo que ele fez ali. Tudo que ele colocou a mão, ele foi próspero. Então, a minha oração é que Deus, assim como foi com José, seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que você seja abençoado no seu trabalho, no seu negócio. E não somente na área financeira. Que Deus venha te fazer prosperar em todas as áreas da sua vida. Que você tenha saúde e que você tenha uma família abençoada. Se você crê, diga comigo, eu recebo. Eu declaro sobre a sua vida essa bênção.
Então, eu aprendo que nós formos tementes a Deus e guardarmos a sua palavra e procurarmos fazer tudo com zelo, Deus vai nos abençoar, assim como Deus abençoou José. Precisamos correr atrás do dinheiro, trabalhar, estudar, sim, mas não podemos negligenciar a nossa vida com Deus e nem a nossa família. Por isso que a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta você ter dinheiro, ter posse, mas você não tem uma família estruturada? Então, esse é algo que devemos refletir. Precisamos buscar um equilíbrio, né? Entre trabalhar, estudar, buscar a Deus, servir a Deus e ter tempo para a família. Hoje, infelizmente, vivemos um tempo que vemos muitas famílias desestruturadas. Precisamos ter tempo, né, para dedicar aos nossos filhos, até que possamos ensinar para eles os valores, eles possam aprender conosco a questão dos valores, do amor, da atenção. Nada substitui a nossa presença, né? O dinheiro, as posses, isso não substitui você na sua família. Então é muito importante isso. Então que Deus nos ajude, né, a ter sabedoria para administrar o nosso tempo. Essa sempre é a minha oração. Eu sempre peço a Deus essa sabedoria, esse discernimento. Outra coisa que vemos aqui, a fé e os valores de José foram testados. A Bíblia diz que José era formoso, ele era bonito, tinha uma boa aparência. E dessa forma, a mulher de Potifar, que era o seu senhor, ele era escravo, né? Virou mordomo, ela queria se deitar com José. E José sempre, a cada dia, ele se recusava. Um belo dia, a Bíblia diz que ele entrou na casa para fazer os seus afazeres e não tinha ninguém, ele estava sozinho lá, e a mulher tentou se aproveitar dele, agarrou ele, mas ele saiu correndo. Por isso que a Bíblia diz que devemos aparte do mal e faz o bem, em Salmos 34:14. Mas, infelizmente, ele foi acusado injustamente. A mulher diz que ele tentou abusar dela. E dessa forma, o seu senhor se enfureceu e o colocou na prisão. Muitos aqui, neste momento, poderiam até blasfemar contra Deus. Ele estava ali servindo, né, Potifar com afinco. E de forma injusta ele foi colocado na prisão. Mas José não. José permaneceu fiel a Deus, procurou fazer tudo com zelo, e ali ele achou graças aos olhos do carcereiro. E ali ele passou a administrar e a cuidar de todos os presos. Não é interessante? Onde José estava, ele fazia o seu trabalho bem feito, ele procurava, né, servir aos outros, assim como se estivesse servindo a Deus. A Bíblia diz isso, né? Tudo que você for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Então, dessa forma, Deus vai te abençoar onde você estiver. Mesmo que você passe por injustiças, tenha fé, tenha paciência. Deus, no tempo certo, Deus vai te recompensar, Deus vai te honrar. Amém? Interessante, a Bíblia diz que um belo dia, eu vou ler aqui na palavra aqui, um belo dia, José estava fazendo seu trabalho. A Bíblia diz aqui no capítulo 40, a partir do versículo 8, ele viu que as pessoas estavam tristes. Ele diz: por que vocês estão com a cara triste hoje? Os dois oficiais que eram de Faraó. Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem interprete. E José lhes disse: não pertence a Deus as interpretações? Conte-me o sonho que tiveram. Olha que interessante. José sempre dava crédito a Deus. Então devemos reconhecer, né, que tudo que temos e tudo que somos é graças a Deus. Eu sempre dou glória a Deus. Onde eu cheguei hoje, tudo que eu tenho não foi por mim, mas Deus me abençoou, Deus me capacitou. Então vem de Deus a nossa capacitação. E ali Deus revelou para José, ele conseguiu interpretar os sonhos que tiveram o copeiro Mó e o padeiro Mó. E assim como José disse, aconteceu. O copeiro foi restituído, passado 3 dias, voltou a servir Faraó, e o padeiro foi enforcado. Outro detalhe que a Bíblia nos conta é que ele disse para o copeiro: lembre-se de mim, conte para Faraó que eu fui colocado aqui de forma injusta para ver se eu saio daqui. Mas a Bíblia diz que, infelizmente, o copeiro se esqueceu de José e ele ficou mais 2 anos preso ali. Até que um belo dia o rei teve 2 sonhos, né, que ele conta lá das espigas, né, que eram espigas mirradas, feias, e ali elas comeram, né, as espigas que eram bonitas, vistosas, mas permaneceram ali feias. E mesma forma das vacas, né, tinha
7 vacas magras e feias, e ali apareceu também 7 vacas que eram bonitas, né, vistosas, e as vacas magras comeram as vacas que eram gordas e continuaram ali mirradas. Isso Deus estava mostrando que iria acontecer ao Egito. Era uma revelação de Deus. A Bíblia diz que o rei procurou os seus sábios adivinhadores, ninguém foi capaz de interpretar o sonho. E o faraó estava perturbado por causa do sonho. E ali o copeiro se lembrou de José e falou, havia um hebreu ali na cadeia que era capaz de interpretar o sonho. O faraó mandou, rapidamente busque esse hebreu para que ele possa interpretar o meu sonho. Ali a Bíblia diz que José não teve tempo, o único tempo que ele teve foi para se barbear e trocar a roupa, e ele já foi ali para o rei. Novamente, ele deu crédito a Deus. A Bíblia diz ali, aqui no versículo 14, Faraó dizendo, tive um sonho e não há quem interprete, porém ouvi falar a respeito de você, que quando houve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu, isso não está em mim. Deus dará resposta favorável a Faraó. Olha que interessante, né? Mais uma vez, José deu crédito a Deus. E ali, Faraó contou o sonho, ele interpretou o sonho, isso porque Deus já tinha revelado para José. Ele não somente revelou o sonho, mas deu o plano, né, que Faraó deveria implementar, porque isso era uma revelação de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio para encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isso, pôr administradores sobre a terra, recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deveriam juntar a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades, e guardá-lo em armazéns. Assim o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Viu algo familiar? Ele deveria guardar a 5ª parte, ou seja, 20% nos anos de fartura, para que nos 7 anos de escassez, de fome, eles tivessem o que comer. Aqui nós aprendemos a importância da reserva de emergência, para que no momentos de aflição e dificuldade, você tenha onde recorrer, você tenha recursos, né, para passar durante essa dificuldade. E na vida é assim, é cheio de altos e baixos. Tem momentos que nós estamos ali na bonança e tem momentos que nós estamos ali na escassez. Então, por isso é importante termos nossa reserva. Isso já estava ali escrito aqui na palavra de Deus. Se você colocar isso em prática, você também vai ser abençoado. Hoje nós vivemos numa época que as pessoas são muito imediatistas, querem tudo para ontem. Se nós formos analisar aqui a história de José, ele esperou 13 anos até que ele fosse honrado novamente. Então ele foi escravo, foi mordomo na casa de Potifar, foi prisioneiro ali durante 2 anos. E esse tempo, né, ele chegou no Egito com 17 anos. Quando ele virou governador, ele estava com 30 anos de idade. E nesse tempo, ele se manteve fiel a Deus e manteve a sua integridade e os seus valores. Mesmo com as injustiças, ele não perdeu a sua fé em Deus. Ele permaneceu fiel a Deus. Se nós aprendemos com José, a boa mão do Senhor vai ser conosco, assim como foi com José. Precisamos buscar a sabedoria que vem do alto e manter os nossos valores, sempre dando honra e glória a Deus. Se você quer continuar aprendendo finanças pessoais segundo a Bíblia Sagrada, assista também o próximo vídeo, 8 ensinamentos de Salomão para prosperidade e riqueza. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus te abençoe.